Eu quero começar este vídeo fazendo uma pergunta muito direta para você. Eu peço que você não responda rápido demais. Pense por alguns segundos. E se o maior problema da sua vida não for falta de dinheiro? E se o maior problema da sua família não for apenas falta de diálogo? E se o maior problema da nossa geração não for apenas política, economia, tecnologia, educação ou segurança? E se o maior problema do mundo for que nós tentamos viver sem Deus e chamamos isso de liberdade? Talvez essa frase incomode, talvez ela pareça forte, mas olhe ao seu redor. Nunca tivemos tanta informação, nunca tivemos tanto acesso à tecnologia, nunca tivemos tantos cursos, livros, vídeos, especialistas, aplicativos, terapias, discursos, ideologias, soluções humanas sendo oferecidas todos os dias. Mas ao mesmo tempo nunca vimos tanta gente vazia, tanta gente ansiosa, tanta gente perdida, tanta gente sem direção, tanta gente tentando sorrir por fora enquanto está desmoronando por dentro. Nós somos uma geração conectada, porém solitária, informada, mas confusa, livre, mas escravizada, barulhenta, mas vazia. Nós temos respostas para quase tudo, menos para as perguntas mais profundas da alma. Por exemplo, quem somos? Por que estamos aqui? O que faço com a culpa que carrego? Como lido com o vazio que ninguém vê? Existe perdão para mim? Existe esperança para a minha casa? Existe luz para este mundo que parece cada dia mais escuro? E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Não como alguém que está aqui para fazer um discurso religioso bonito, não como alguém que quer apenas repetir frases prontas, mas como alguém que olha para este tempo, olha para a dor do ser humano, olha para o caos da nossa geração e afirma com convicção: a resposta não está na ideologia. A resposta não está em um partido. A resposta não está em uma filosofia moderna. A resposta não está em uma técnica de autoajuda. A resposta não está no dinheiro. A resposta não está na fama. A resposta não está no prazer. A resposta não está na aprovação das pessoas. A resposta é uma pessoa: Jesus Cristo. E eu sei que talvez você já tenha ouvido esse nome muitas vezes. Talvez você cresceu ouvindo falar de Jesus. Talvez você tenha uma Bíblia em casa. Talvez você já tenha ido à igreja. Talvez você até diga que crê em Deus. Mas eu preciso dizer algo que pode confrontar você. Muita gente conhece o nome de Jesus, mas não conhece Jesus. Muita gente fala de Jesus, mas não se rendeu a Jesus. Muita gente admira Jesus, mas não obedece Jesus. Muita gente quer o consolo de Jesus, mas não quer o governo de Jesus. Muita gente quer Jesus como socorro em dias difíceis, mas não como Senhor todos os dias. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas continuam perdidas, mesmo cercadas de religião. Porque não basta saber que Jesus existe, é preciso se render a quem Ele é. Este vídeo nasce de uma reflexão que eu desenvolvo neste livro, Jesus Cristo, a resposta eterna para o mundo em caos. Mas hoje eu não quero simplesmente apresentar um livro, eu quero apresentar uma verdade. A verdade de que o mundo está em caos, porque se afastou daquele que sustenta todas as coisas. E a vida humana entra em caos quando tenta funcionar longe do seu Criador. É como uma árvore tentando viver sem raiz. É como um corpo tentando viver sem coração. É como uma casa tentando permanecer de pé sem fundamento. Por algum tempo, até parece que funciona, mas cedo ou tarde, tudo começa a rachar. A alma racha, a família racha, a moral racha, a sociedade racha, a consciência racha. Porque nada criado foi feito para viver separado do Criador. E antes de continuar, eu quero pedir uma coisa simples. Se essa mensagem fizer sentido para você,
Se você deseja acompanhar reflexões bíblicas profundas, mensagens de fé, consciência, esperança e transformação, inscreva-se neste canal. Não é apenas para ajudar o canal a crescer, é para que esta mensagem alcance mais pessoas. Porque há muita gente precisando ouvir que ainda existe esperança. Há muita gente precisando lembrar que Cristo continua sendo a resposta. Então já se inscreve, deixe seu like e fique comigo até o final, porque no final deste vídeo eu vou fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha tido coragem de responder com sinceridade. A Bíblia começa com Deus criando todas as coisas. Antes da queda, antes da dor, antes da morte, antes da vergonha, antes do medo, antes do pecado. Havia ordem, havia beleza, havia comunhão. O homem foi criado para viver diante de Deus, não para fugir de Deus. Foi criado para ouvir a voz de Deus, não para se esconder dela. Foi criado para refletir a imagem de Deus, não para inventar uma identidade longe dele. Mas o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou, algo se quebrou. Não apenas fora do homem, mas dentro do homem. O homem perdeu o eixo, perdeu a comunhão, perdeu a inocência, perdeu a paz. E desde então, toda a história humana carrega essa marca. A marca de uma criatura tentando encontrar sentido longe do Criador. É por isso que o caos do mundo não é apenas político, é espiritual. É por isso que o problema da humanidade não é apenas social, é espiritual. É por isso que a crise da nossa geração não é apenas emocional, é espiritual. Porque quando Deus é retirado do centro, qualquer outra coisa tenta ocupar o lugar dele. O dinheiro tenta ocupar o lugar, o prazer tenta ocupar, o poder tenta ocupar, a ideologia tenta ocupar, o ego tenta ocupar, a fama tenta ocupar, a religião vazia tenta ocupar. Mas nada disso consegue sustentar o peso da alma humana, porque o coração do homem foi feito para Deus. E enquanto não repousar em Deus, viverá inquieto. A grande tragédia do nosso tempo é que o homem moderno quer os benefícios de Deus sem a presença de Deus. Quer paz sem arrependimento, quer propósito sem obediência, quer bênção sem aliança, quer perdão sem cruz, quer céu sem santidade, quer Cristo como acessório, mas não como Senhor. E aqui começa o choque do Evangelho. Jesus não veio para ser um detalhe religioso na nossa vida. Jesus veio para ser o centro. Ele não veio apenas melhorar sua rotina, ele veio transformar sua existência. Ele não veio apenas aliviar sua consciência, ele veio salvar sua alma. Ele não veio apenas fazer você se sentir melhor, ele veio fazer você nascer de novo. E talvez seja por isso que muita gente resiste tanto a Cristo, porque Cristo não apenas consola, Cristo confronta. Cristo não apenas abraça, Cristo também chama ao arrependimento. Cristo não apenas cura feridas, Cristo também expõe pecados. Cristo não apenas diz, vinde a mim, ele também diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Jesus verdadeiro não cabe dentro do cristianismo confortável que muitos inventaram. Ele não cabe dentro de uma fé superficial usada apenas quando convém. Ele não cabe dentro de uma religião de aparência onde os lábios dizem Senhor, mas o coração continua distante. Jesus é maior do que as nossas conveniências, maior do que nossas culpas, maior do que nossos sistemas, maior do que nossas opiniões, maior do que a cultura, maior do que a história. Porque Jesus não começou em Belém. Essa é uma verdade que muita gente não compreende. Jesus não começou na manjedoura. Antes de Maria segurá-lo nos braços, ele já era. Antes dos anjos cantarem, ele já era.
Antes dos pastores correrem até Belém, ele já era. Antes dos magos seguirem a estrela, ele já era. Antes de Herodes se sentir ameaçado, ele já era. Antes de Abraão, ele era. Antes de Adão, ele era. Antes da primeira estrela brilhar, ele era. Antes do primeiro oceano tocar a terra, ele era. Antes do tempo existir, ele era. O Evangelho de João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Perceba, João não começa seu Evangelho em uma manjedoura. Ele começa na eternidade. Ele nos leva para antes da criação e nos mostra que Cristo não é uma criatura elevada. Cristo é o Verbo eterno. Ele é Deus revelado. Ele é a palavra viva. Ele é a expressão perfeita do Pai. Quando Jesus fala, Deus fala. Quando Jesus toca, Deus toca. Quando Jesus perdoa, Deus perdoa. Quando Jesus chora, Deus revela sua compaixão. Quando Jesus confronta, Deus revela sua santidade. Quando Jesus morre na cruz, Deus revela o tamanho do seu amor. Então entenda isto. Jesus não é apenas um personagem importante da história. Jesus é o centro da história. Ele não é apenas um mestre moral. Ele é o Senhor eterno. Ele não é apenas alguém que ensinou sobre o amor. Ele é o próprio amor de Deus revelado em carne. Ele não é apenas um exemplo de bondade. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não é apenas uma inspiração para os dias difíceis. Ele é o Salvador de pecadores. E se isso é verdade, então a pergunta mais importante da sua vida não é quanto dinheiro você vai ganhar. Não é quantas pessoas vão aplaudir você. Não é qual posição você vai alcançar. Não é o que vão pensar do seu nome. A pergunta mais importante da sua vida é: quem é Jesus para mim? Não quem ele é para os meus pais. Não quem ele é para a sua igreja. Não quem ele é para a tradição. Não quem ele é para os outros. Quem é Jesus para você? Porque se ele é apenas uma lembrança religiosa, você vai procurá-lo apenas quando estiver desesperado. Se ele é apenas uma ideia bonita, você vai citá-lo quando for conveniente. Se ele é apenas um símbolo, você vai usá-lo como um enfeite espiritual. Mas se ele é Deus, então você precisa se render. E essa é a diferença entre admirar Jesus e seguir Jesus. Muitos admiram Jesus, poucos seguem Jesus. Muitos gostam das palavras de Jesus, poucos obedecem à voz de Jesus. Muitos querem o céu de Jesus, poucos querem a cruz de Jesus. Muitos querem as promessas de Jesus, poucos querem o senhorio de Jesus. Mas Jesus nunca chamou admiradores, ele chamou discípulos. E discípulo não é alguém que assiste de longe, discípulo é alguém que entrega a vida. Mas veja a beleza disso. O Deus eterno não ficou distante de nós. Ele poderia ter nos abandonado ao nosso próprio caos. Poderia ter deixado a humanidade colher sozinha as consequências de sua rebeldia. Poderia ter encerrado a história no Éden, mas ele não fez isso. O Verbo se fez carne. O Eterno entrou no tempo. O infinito se aproximou do limitado. O Santo veio ao encontro dos pecadores. O Criador caminhou entre as criaturas. Jesus habitou entre nós. Isso significa que Deus não nos amou de longe. Deus nos amou de perto. Ele se aproximou tanto da nossa dor que assumiu a nossa carne. Ele entrou no nosso mundo, sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço, chorou, foi rejeitado, foi traído, foi acusado, foi ferido, foi desprezado. Ele conhece a dor humana não por informação, mas por experiência. Por isso, quando você ora, você não fala com um Deus indiferente. Você fala com um Salvador que conhece as lágrimas.
Quando você sofre, você não está diante de um Cristo frio e distante, você está diante daquele que também foi homem de dores. Quando você se sente rejeitado, lembre-se, ele também foi rejeitado. Quando você se sentir traído, lembre-se, ele também foi traído. Quando você se sentir sozinho, lembre-se, ele também clamou na cruz. Mas aqui está a diferença. Ele entrou na nossa dor para nos tirar dela. Ele entrou na nossa morte para nos dar vida. Ele entrou na nossa condenação para nos oferecer perdão. Ele entrou no nosso caos para nos conduzir de volta ao Pai. E é por isso que Cristo é a resposta. Não porque ele dá uma explicação fria para o sofrimento humano, mas porque ele entra na história humana para redimi-la. O mundo tenta oferecer anestesias, Cristo oferece cura. O mundo tenta distrair você, Cristo quer salvar você. O mundo tenta maquiar sua culpa, Cristo quer perdoar sua culpa. O mundo tenta redefinir o pecado, Cristo quer libertar você do pecado. O mundo diz, siga seu coração, Cristo diz, siga-me. E essa diferença é decisiva, porque o coração humano, sem Deus, não é um guia seguro. O coração humano se engana, deseja o que destrói, ama o que aprisiona, justifica o que afasta de Deus. Por isso, a maior mentira da nossa geração talvez seja esta: seja fiel a si mesmo. Mas o Evangelho não diz apenas para você ser fiel a si mesmo. O Evangelho chama você para morrer para si mesmo e viver para Cristo. Isso não é popular, isso não viraliza facilmente, isso não massageia o ego, mas isso salva a alma. Porque o maior problema do homem não é a baixa autoestima, é pecado. O maior problema do homem não é a falta de oportunidade, é separação de Deus. O maior problema do homem não é apenas trauma ambiente, ou cultura, ou sociedade. Tudo isso pode pesar sim de alguma forma, mas a raiz mais profunda é espiritual. O homem precisa ser reconciliado com Deus. E essa reconciliação tem um caminho: Jesus Cristo. A Bíblia não apresenta muitos caminhos para Deus. Ela apresenta um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa afirmação é forte, é absoluta, é inegociável. E talvez por isso incomode tanto o mundo moderno. Porque o mundo moderno gosta de relativizar tudo. Cada um tem a sua verdade. Cada um segue o seu caminho. Cada um define o seu bem e o seu mal. Cada um constrói sua própria espiritualidade. Mas Jesus não disse, eu sou uma possibilidade. Ele não disse, eu sou uma alternativa. Jesus não disse, eu sou uma inspiração entre muitas. Ele disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Isso significa que fora de Cristo, o homem pode até ter religião, mas não tem reconciliação plena com o Pai. Pode ter moralidade, mas não salvação. Pode ter reconhecimento ou conhecimento, mas não vida eterna. Pode ter sucesso, mas continuar perdido. Pode ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. E aqui eu preciso falar com muita seriedade. De que adianta conquistar tudo e continuar vazio? De que adianta ser admirado pelas pessoas e desconhecido diante de Deus? De que adianta construir uma casa bonita e perder a família dentro dela? De que adianta ter dinheiro na conta e não ter paz na alma? De que adianta ser aplaudido nas redes sociais e condenado pela própria consciência? De que adianta parecer forte por fora e estar morto por dentro? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Essa é a pergunta que Jesus faz atravessar os séculos. E ela chega até nós hoje com a mesma força, porque o homem moderno tenta fugir dessa pergunta. Ele se ocupa, trabalha, compra,
viaja, posta nas redes sociais, discute, corre, assiste, consome, planeja. Mas quando o silêncio chega, a alma cobra. E há perguntas que nenhuma distração consegue calar. Quem sou eu diante de Deus? Para onde estou caminhando? O que fiz com a vida que recebi? O que estou fazendo com Cristo? Porque o problema não é apenas o caos do mundo, é o caos dentro de nós. O mundo está em caos porque o coração humano está em caos. E o coração humano está em caos porque se afastou de Deus. Famílias não se quebram primeiro no papel, quebram-se no coração. Sociedades não entram em decadência primeiro nas leis, entram em decadência na consciência. Culturas não se perdem primeiro nas instituições, perdem-se quando abandonam a verdade. E quando Cristo é retirado do centro, o homem passa a chamar a escuridão de luz, chamar escravidão de liberdade, chamar rebeldia de autenticidade, chama pecado de identidade, chama orgulho de autoestima, chama confusão de progresso, chama morte de escolha e depois se espanta com o caos que colhe. Mas a Bíblia já nos ensinou: aquilo que o homem semear, isso também colherá. Uma geração que semeia rebeldia contra Deus não colherá paz. Uma geração que despreza a verdade não colherá sabedoria. Uma geração que relativiza o pecado não colherá santidade. Uma geração que zomba da cruz não colherá salvação. Mas aqui está a esperança. Mesmo em meio ao caos, Cristo ainda chama. Mesmo em meio à escuridão, a luz ainda brilha. Mesmo em meio à confusão, a verdade ainda permanece. Mesmo em meio à morte, a vida ainda está disponível. Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não perdeu o poder. Ele não ficou ultrapassado. Ele não se tornou irrelevante. Ele não precisa ser atualizado pela cultura. Ele não precisa ser editado para caber na sensibilidade moderna. Ele é o Senhor. A cultura passa, as ideologias passam, os impérios passam, os governos passam, as modas passam, as opiniões também passam, os discursos passam, mas Cristo permanece. E é por isso que a nossa esperança não está na instabilidade do mundo, está na eternidade de Cristo. Oh, glória! Mas precisamos lembrar que Cristo não veio apenas para ensinar. Ele veio para morrer. Ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso nos leva ao centro da mensagem cristã. A cruz. Sem cruz não há evangelho. Sem sangue não há remissão. Sem sacrifício não há reconciliação. Sem Cristo crucificado não há esperança para pecadores. A cruz não foi um acidente. A cruz não foi uma derrota. A cruz não foi o fim trágico de um mestre incompreendido. A cruz foi o altar onde o Filho de Deus se entregou por pecadores. Ali a justiça de Deus e o amor de Deus se encontraram. Ali o pecado foi julgado. Ali a graça foi derramada. Ali o Cordeiro tomou o lugar dos culpados. Ali, Cristo carregou aquilo que nós não poderíamos carregar. A culpa era nossa, o pecado era nosso, a condenação era nossa, mas Ele se entregou. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Olhe para a cruz, não como um símbolo religioso pendurado em uma parede. Olhe para a cruz como o lugar onde Deus revelou o quanto o pecado é sério e o quanto o amor dele é profundo.
E se o pecado fosse pequeno, a cruz não seria necessária. E se o homem pudesse se salvar sozinho, Cristo não precisaria morrer. Se as boas obras fossem suficientes, o Calvário não seria preciso. Cristo morreu porque a nossa dívida era impagável. Cristo morreu porque só o sangue do Cordeiro poderia nos purificar. E aqui está a grande notícia. Ele morreu, mas permaneceu morto? Não, de modo algum. O túmulo está vazio. A morte não conseguiu segurá-lo. O inferno não conseguiu vencê-lo. A pedra foi removida. Cristo ressuscitou. E a ressurreição muda tudo. Porque se Cristo ressuscitou, então a morte não tem a última palavra. Se Cristo ressuscitou, então o pecado foi vencido. Se Cristo ressuscitou, então há esperança para o culpado. Se Cristo ressuscitou, então há vida para quem está morto por dentro. Se Cristo ressuscitou, então a nossa fé não está apoiada em uma ideia bonita, mas em um Salvador vivo. O cristianismo não é uma homenagem ao morto, é um anúncio de um rei vivo. Jesus vive, ele reina, ele salva, ele transforma, ele restaura, ele chama, ele perdoa. Jesus liberta. Ele continua sendo a resposta eterna para o mundo em caos. E agora eu quero trazer isso para você. Porque é fácil falar do mundo, é fácil falar da sociedade, é fácil falar da cultura, é fácil falar da geração. Mas a pergunta agora é pessoal. Como está a sua alma? Não a sua aparência, não o seu Instagram, não o que as pessoas pensam de você, não a imagem que você construiu. Como está a sua alma diante de Deus? Você tem paz? Você tem vida? Você tem comunhão com Deus? Você tem caminhado com Cristo de verdade? Ou você apenas aprendeu a aparecer bem? Talvez você esteja cansado de fingir, cansado de sustentar uma imagem, cansado de carregar culpas escondidas, cansado de tentar se convencer de que está tudo bem, cansado de se deitar à noite com a mente acelerada, cansado de procurar descanso em lugares que só aumentam a sua sede. Cristo está chamando você, não para uma religião fria, não para uma aparência espiritual, não para um teatro cristão. Ele está chamando você para vida, para arrependimento, para perdão, para reconciliação, para uma vida nova. Mas você precisa parar de fugir. Pare de negociar com o pecado. Pare de adiar sua rendição. Pare de tratar Cristo como se ele fosse apenas um socorro emergencial. Pare de entregar a sua alma ao mundo e querer que Deus apenas resolva as consequências. Jesus não quer apenas visitar sua vida, ele quer governar sua vida. E isso muda tudo, porque quando Cristo governa, a casa muda. Quando Cristo governa, as escolhas mudam. Quando Cristo governa, os pensamentos mudam. Quando Cristo governa, os relacionamentos mudam. Quando Cristo governa, a forma de trabalhar muda, a forma de falar muda, a forma de sofrer muda, a forma de esperar muda, a forma de viver muda. Porque o Evangelho não é apenas uma mensagem para ser ouvida, é uma vida para ser vivida. E quem encontra Cristo de verdade não continua o mesmo. Pode até chegar quebrado, mas não permanece escravo. Pode chegar culpado, mas encontra perdão. Pode chegar perdido, mas encontra direção. Pode chegar vazio, mas encontra plenitude. Pode chegar morto por dentro, mas encontra vida. Essa é a diferença que Cristo faz. Ele não apenas remenda, ele faz de novo. Ele não apenas melhora, ele transforma. Ele não apenas consola,
ele ressuscita. E naquele dia não bastará ter ouvido falar de Jesus. Não bastará ter admirado Jesus. Não bastará ter usado palavras religiosas. A grande questão será se nós pertencemos a Ele ou não. Hoje ainda há tempo. Hoje ainda há graça. Hoje ainda há convite. Hoje ainda há salvação. Renda-se a Cristo. Volte para Cristo. Entregue sua vida a Cristo, porque o mundo está em caos. Mas Jesus Cristo continua sendo a resposta eterna. E se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Jesus é a resposta. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra. Talvez uma pessoa esteja em silêncio, sofrendo, perdida, tentando encontrar sentido. E este vídeo pode chegar até ela no momento certo. Inscreva-se no canal para acompanhar novas mensagens, reflexões bíblicas e conteúdos que unem fé, consciência e esperança para tempos difíceis. Que Deus abençoe sua vida e que Cristo seja o centro de tudo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus abençoe.